14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia, número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Aia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista, para ter feito, baia,
14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14. Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo...
Olá, boa noite a todos. É um grande prazer estar compartilhando com vocês um bate-papo muito interessante nesta noite, aqui acompanhado do meu amigo, empresário e candidato a prefeito de Santos pelo PTB, Baiardo Buzeiro. Eu sei que há uma grande curiosidade de boa parte das pessoas em relação ao título que nós demos para essa conversa, a Live da Verdade. Vários amigos meus, jornalistas, conhecidos, conhecendo inclusive o meu trabalho, me questionaram: Rodolfo, será que temos alguma grande novidade, uma bomba nesta noite? Na verdade, o bate-papo com o Baiardo Buzeiro hoje aqui é para esclarecer uma série de aspectos que estão sendo debatidos nesse processo eleitoral. Muitas das propostas, informações que a campanha do Baiardo tem passado à opinião pública, mas infelizmente nós não estamos ouvindo eco, principalmente da parte da mídia. Assuntos relevantes de interesse da cidade estão sendo deixados de lado, e nós vamos hoje demonstrar aqui a importância de cada um desses temas. Há uma expectativa muito grande, eu sei, com relação ao fato desse bate-boca que muitos candidatos têm feito, principalmente com o candidato oficial, que por sua vez tem dito sistematicamente que muitas das críticas feitas a eles não passam de fake news. Eu peço a todos que assistam essa live até o fim, porque é aquilo que vocês querem saber. De verdade, somente vocês terão aqui nesta live da verdade, porque nós pautamos a campanha do candidato Baiardo Buzeiro por informações fiéis, balizadas em documentos oficiais. Para descontrair um pouco, Baiardo, inicialmente, queria lhe dar uma boa noite, pedir que você dê uma boa noite aí a todos que nos acompanham, e já em seguida dissesse o que motivou, na verdade, essa combinação aí, Baiardo Buzeiro com Rodolfo Amaral coordenando sua campanha, que eu diria a todos que foi motivada principalmente por esses dois fatos, a produção desses dois livros. Então, fica à vontade, Baiardo, enquanto as pessoas vão entrando aí na nossa live, conta um pouco disso e fala aí com o teu público. Bem, boa noite àqueles que estão nos acompanhando, e uma ação especial aos meus colegas idosos, que representam um terço do eleitorado. Bem, Rodolfo, nós somos amigos e parceiros desde a época em que eu assumi a candidatura e depois a eleição de vereador na época da Telma. Nós éramos mais jovens, mais destemidos e andamos causando, como se fala hoje, não é verdade? Eu acho que nós aprontamos bastante, mas e de lá para cá, cada um para um lado, mas a gente sempre se encontrou, sempre conversou a respeito da situação da cidade, etc. Bem, essa motivação que você alertou agora, ela começou em 1918, na oportunidade das eleições presidenciais. 2018. Das eleições presidenciais. Você nos trouxe uma ideia, eu como presidente da Abritá no meu primeiro mandato, a Abritá é a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, que eu já estou no segundo mandato desse primeiro ano de 3 anos de mandato. Naquela oportunidade, então, conversamos bastante junto com os meus colegas do próprio conselho, da direção, e chegamos à conclusão de que seria interessante o projeto na qual a Abritá nos ajudou, patrocinou esse trabalho de pesquisa e etc., um trabalho que levou aproximadamente uns 2-3 meses para serem concluídos. Este é o livro que nós entregamos naquela oportunidade a todos os presidenciáveis e na maioria dos congressistas, tanto na Câmara Federal como no Senado.
esse livro, que foi uma pesquisa muito legal, muito bem feita de todas as companhias docas do Brasil, acabou por revelando aquilo que eu tenho dito nas minhas colocações por conta da campanha, de que o município, a nossa cidade aqui, juntamente com o Porto de Santos, nesses últimos 25 anos, deixou de receber de dinheiro carimbado do governo federal 4,5 bilhões. Imaginem quanta coisa o município e o próprio Porto poderia ter feito com 4,5 bilhões. A dinheiro da época, teríamos 2 túneis, até jogando, digamos assim, esnobando, um para ir e outro para voltar, em vez de fazer um só. Pois bem, então, essa história do livro aqui realmente despertou muito a atenção do pessoal portuário como um todo e as autoridades também, que na verdade ficaram incrédulos com todas as pesquisas e o resultado do trabalho que foi feito nesse livro. Pois bem, esse livro passou um pouco de tempo e etc. Passado eleição, nós mais uma vez nos encontramos, aliás, a gente vinha sempre se encontrando até em relação ao resultado do livro, uma coisa ou outra, até que o Rodolfo nos deu a ideia de deixar um legado para a nossa cidade. Santista como ele, eu há mais tempo, que sou mais velho do que ele, 20 aninhos só, mas o suficiente para, obviamente, ter mais observação e alguns conhecimentos a mais do que ele na minha área, né? Com absoluta certeza. Tá certo? Então, aí o projeto do livro Santos, 50 anos em 5, que é mais ou menos o mesmo perfil, digamos, desse outro livro que nós fizemos, que é Em Busca do Mar Calmo, que tratava exatamente do assunto portuário. E este livro aqui, 150 anos em 5, a proposta era deixar um legado para que essa cidade fosse discutida por ocasião das eleições com toda a sociedade como um todo. E aliás, conta aqui uma história, uma passagem até a página 30, que foi o desmembramento da Bertioga do município de Santos, ocasião em que eu era vereador e participei desse momento. A seguir, o livro traz uma série de informações a respeito de toda a situação econômica e financeira da nossa cidade e traz também uma situação que realmente é preocupante em razão mais agravou-se ainda em função da pandemia do que aconteceu. E esse livro, na verdade, a gente teve o desprendimento, primeiro, de colocá-lo à disposição de 2 instituições filantrópicas, e quando do seu lançamento, que não pudemos fazer isso presencialmente, fizemos através do sistema das redes sociais, e aqueles que adquirissem o livro com um mínimo de R$50 e pudessem pagar quanto quisesse pelo livro, toda a arrecadação com a venda desse livro foram entregues às 2 associações benemerentes, uma delas a Casa da Esperança e a outra a Casa da Criança. Bom, o livro, evidente que ele é recheado de informações importantes e que estão servindo, inclusive, para nortear os candidatos, os pré-candidatos, na época e hoje candidatos a prefeito e alguns vereadores, para poderem entender o que nós fizemos com relação ao livro. Isso fruto do nosso desprendimento de enviar a cada pré-candidato, na época eram 20 e poucos pré-candidatos, não é? Hoje restam 16 candidatos e todos eles receberam esse livro, porque o nosso propósito era exatamente discutir a cidade
e não tínhamos pensado absolutamente em nos tornarmos candidato a prefeito. Isso aconteceu depois de algumas discussões, de alguns convites e uma análise profunda da situação, não é? E, na verdade, um verdadeiro desafio que me colocaram na frente. Eu, como sou um homem meio atrevido, movido a desafios, acabei aos 47 segundos do tempo me tornando candidato a prefeito depois de ter enfrentado uma batalha terrível, não é? Mas isso foi superado e hoje nós estamos aqui discutindo a cidade com muito carinho, com muita verdade, não é? E a verdade, obviamente, é fundamental, não é? E é exatamente isso que nós estamos aqui para informar aqueles que estão nos assistindo e depois nós vamos manter isso, obviamente, nas redes sociais para que vocês entendam exatamente por que a nossa preocupação. Outro dia até um amigo nosso que leu e releu esse livro falou, puxa, Baia, se o pessoal realmente tivesse um cuidado bem grande de ler e analisar a situação da cidade, muito provavelmente não seriam candidatos, porque se eleitos vão realmente pegar um abacaxi de casca grossa para descascar, porque realmente a situação, para não dizer que é dramática, eu diria que é quase, mas com a experiência que nós trazemos da iniciativa privada, depois de 60 anos de trabalho, não é? E como funcionários e depois como empregadores, não é? A gente acha que temos muita chance de colocar em pratos limpos e temos muito desafio a ser vencido pela frente. Bem, então o princípio está aqui, são esses dois livros, não é? E essa é a história que me levou a ser candidato a prefeito. Olha, quem me conhece na área do jornalismo, e eu sou jornalista em Santos há 36 anos, durante 10 anos fui editor de economia do jornal A Tribuna. Quem leu as minhas matérias, eu fui colunista, articulista diário do jornal durante 3 anos na área de economia, sabe que o bom jornalista normalmente não deixa passar uma informação importante. Neste livro, Santos 50 anos em 5, há uma informação que eu diria de extrema relevância, que infelizmente a mídia fez para ela cara de paisagem, como se não tivesse nada a ver com isso, que é uma afirmação categórica, está nas páginas do livro, mas já foi debatida em outras ocasiões, que foi o fato do atual prefeito de Santos, quando da renovação do contrato com a Sabesp, a concessão por 30 anos, o prefeito, quem se reportar aos diários oficiais daquela época, chegou a dar diversas manchetes dizendo que tinha feito o negócio da China, já que todos nós estamos falando em China, né? Naquela ocasião pareceu o negócio da China, porque ele dizia que a negociação com a Sabesp tinha rendido ao município R$1 bilhão. E ele colocava nessa conta algumas coisas da uma dívida com a Sabesp, que o município tinha da ordem de R$300 milhões, uma parcela de R$130 milhões que a Sabesp concedeu ao município, que era para utilizar em determinadas obras e acabou não ocorrendo, acabou servindo para pagar a conta do lixo, atrasada naquela época com o prestador de serviço. Enfim, o prefeito colocou investimentos da Sabesp de R$500 milhões, entre esses R$500 milhões, a retirada do emissário submarino lá do José Menino, como se nós tivéssemos alguma coisa a ver com isso. Quer dizer, a Sabesp que fez, e para retirar ela colocava como 100 milhões de investimento, enfim. Mas mesmo partindo do pressuposto que o cálculo do prefeito tivesse correto e o município tivesse se beneficiado de R$1 bilhão, ainda assim, aquela negociação foi danosa, e o livro mostra isso, ao município, a razão de outro R$1 bilhão. Em outras palavras, Santos perdeu R$1 bilhão
na negociação com a Sabesp no contrato de exploração por 30 anos. Você falou isso no livro, você vem falando isso sistematicamente na campanha. Explica para quem está nos assistindo o que representa isso e por que você vem insistindo nessa tecla durante o processo eleitoral. Bem, na mesma época em que Santos fez esse contrato com a Sabesp, o município de São Paulo também fez. O que ocorreu foi que o São Paulo teve um benefício e Santos não teve a equidade, o mesmo benefício, ou seja, São Paulo recebeu e Santos recebeu proporcionalmente a metade do que São Paulo recebeu. E R$1 bilhão, evidentemente, isto nós teríamos um problema possivelmente minimizado das enchentes, não é? Essa parte toda de drenagem da cidade poderia ter sido feita, enfim, muita coisa nós teríamos tido a possibilidade de fazer para evitar esse tremendo clamor da população todas as vezes que chove, ou todas as vezes que você tem uma ressaca grande do mar. A gente, o pessoal, principalmente o pessoal da Zona Noroeste, o pessoal da região ali da Nossa Senhora de Fátima, e mesmo todo o trânsito que vem de São Paulo, que vai para São Paulo, os caminhões, enfim, eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, porque todos nós ultimamente temos sofrido esse tipo de problema. Então, parece que a gente está falando uma coisa aqui, fala 1 bilhão como se fosse uma dúzia de banana. Não, é 1 bilhão mesmo. Esse dinheiro colocado no município, o que nos beneficiaria? Imaginem vocês, não é? Então nós temos isso documentado e nós colocamos isso à disposição da imprensa, para que a imprensa, se quiser, não é? Que aliás é uma obrigação, não é? Eu acho que a imprensa está aí para informar e não comentar, e sim colocar ao conhecimento do público o fato. E isto é um fato inegável que está à disposição para quem quiser checar documentalmente. Aliás, Goiás, para aqueles que estão nos assistindo, eu me recordo que numa determinada ocasião o jornal A Tribuna promoveu uma discussão sobre saneamento no seu próprio prédio, no auditório da própria Tribuna, e eu tive o prazer de participar, fui convidado e lá estive. E naquela ocasião, entre os palestrantes, estava exatamente o presidente da Sabesp. No momento das perguntas, não havia possibilidade do auditório fazer um debate com o presidente da Sabesp, mas naquela ocasião, quando foram abertas perguntas, eu levantei a mão e fiz exatamente esta colocação ao presidente da Sabesp. Certo? Esse fato de não ter sido obedecido o princípio de isonomia, em se tratando, tá, de uma empresa que tenha a maioria do capital social da Sabesp ainda é de natureza pública. É uma empresa pública, tem que tratar os municípios onde ela opera, e são cerca de 370 municípios, em situações de igualdade. E eu diria, até um pouco mais pretensiosamente, desafio qualquer autoridade da Sabesp, o superintendente regional ou qualquer outra autoridade da Sabesp no estado de São Paulo, a dizer que eu estou mentindo. Do ponto de vista per capita, ou seja, de economias faturadas, para que o cidadão comum entenda o que é uma economia do ponto de vista de água e esgoto. Quando você tem um prédio, você tem uma ligação, mas se esse prédio tem 100 apartamentos, você tem 100 economias, são as contas. Do ponto de vista per capita, relacionado a economias, a Sabesp tem como o município mais rentável o município de Santos. O segundo colocado... Em função do adensamento. Exatamente, em função do adensamento. O segundo colocado é o município de Barueri. E a capital, que foi a mais beneficiada, ficou em terceiro lugar nesse quesito. Portanto, se tinha alguém para ser beneficiado à razão de 20,5%, o que reza o contrato formalizado entre a Prefeitura de São Paulo e a Sabesp.
A Sabesp se obriga a investir anualmente 13% da sua arrecadação no próprio município da Sabesp anualmente. Além disso, repassa ao município de São Paulo 7,5% a título diretamente do caixa da prefeitura para que a prefeitura utilize esses recursos, certo, em atividades vinculadas ao meio ambiente. Isso não foi feito com Santos. Santos se deu esse R$1 bilhão e uma quantia inicialmente de 0,53% do faturamento, que depois a coisa ficou tão vergonhosa no estado de São Paulo que eles aumentaram para 4%. Mas ainda assim, Santos foi prejudicada em R$1 bilhão. E aí, Baiardo, eu fico me perguntando que nós tivemos nesta eleição 3 candidatos que declinaram da condição de candidatos, embora tivessem numa situação vantajosa nas tais pesquisas, 2 deles deputados estaduais, que saíram dizendo, um deles nesse dia, no dia a dia, disse o seguinte: olha, nós queremos deputados cumprir o mandato e defender a região e agora somos criticados. Está aí uma grande oportunidade para esses 2 deputados estaduais que renunciaram, tá? Para entrar com uma ação contra o governo do estado, para exigir do governador do estado de São Paulo esta isonomia, estaria exigindo o cumprimento regular da lei, certo? Então, lançado o desafio, quiseram continuar deputado, ótimo, Deus os acompanhe, mas cobrem isso. E a mesma coisa da candidata, tá, a deputada federal, que também declinou de sair candidata a prefeito, a prefeita de Santos, em função de defender os interesses do município, com razão, teve um bom êxito no caso lá da Ponte dos Barreiros, naquela receita de R$58 milhões que o governo Bolsonaro deu para a reforma da Ponte dos Barreiros, mas é preciso que a deputada federal também conte para a população, e se é que ela não sabe, eu estou falando agora, porque primeiro esse livro aqui que o Bádio mostrou, mostra que Santos perdeu, o Porto de Santos e a cidade de Santos, 4 bilhões e meio em 25 anos de investimento. Neste exato ano em que o presidente Bolsonaro deu 58 milhões para a reforma da Ponte dos Barreiros, ele deixou de mandar para a Codesp, para obras no Porto de Santos, 174 milhões. Eu não vi a ilustre deputada federal em nenhum momento ir ao presidente da República cobrar, não é dinheiro a mais, não é emenda do orçamento, é o cumprimento daquilo que estava no orçamento. Mas, Baiardo, não foi só isso que você disse até agora na campanha. Você também se revelou aí, tem sistematicamente feito posts, falado no horário eleitoral, em outras ocasiões, que pode, o fato do município de Santos, tá, nos últimos 10 anos, ter deixado de cobrar o governo do estado de São Paulo de uma verba constitucional que vigora desde 1935 para a área de turismo, que é a verba Haddad. 250 milhões de reais. Os prefeitos, nos últimos 25 anos, fizeram vistas grossas e só nos últimos 10 somam o prejuízo de 250 milhões de reais. Você teve a coragem de enfrentar isso, tá? E se eleito prefeito, o que fará para recuperar esse dinheiro do governo? Antes de responder essa sua pergunta, Rodolfo, eu quero dizer, complementando, de que esses 3 deputados que renunciaram à sua candidatura a prefeito, eles acabaram se aliando ao candidato prefeito, não é? E isso parece ser uma coisa normal, essas composições. Nós não temos aliança com ninguém, nós somos uma chapa puro sangue aqui, tá certo? Sem um centavo do governo. Aliás, nós não vamos entrar no mérito hoje, vamos deixar para a live de amanhã outras coisinhas que vão aparecendo por aí. Mas respondendo diretamente a sua pergunta a respeito da verba Haddad, eu digo e vou fazer de que no primeiro dia de mandato do meu governo, eu vou antecipadamente pedir uma audiência ao governador João Agripino e vou perguntar a ele
quantos dias ele poderá levar para pagar essa dívida com o município. E dependendo da sua resposta, imediatamente vou colocar a procuradoria do nosso município para imediatamente cobrar, ainda que judicialmente, essa dívida com o Santos. Porque o reflexo dessa dívida atinge duramente a população da cidade, porque muita coisa poderia ser deixada de ser contratada em termos de empréstimo, uma coisa, outra, falta de dinheiro, isso poderia ser melhor utilizada do que ficar com esse crédito que a gente não sabe nunca. Mas tudo é do governo PSDB. Sabe como é que é? Uma linha direta, né? Só a linha direta vai daqui para lá, mas não vem de lá para cá, né? Então, nós vamos fazer isso realmente, porque quem me conhece sabe exatamente qual é o meu sistema de trabalho, como é que a gente faz. Eu sou um legalista, portanto, gente, podem ficar com certeza de que farei isso se eleito. Eu queria até ressaltar nesse aspecto, dois aspectos importantes. Primeiro, voltar mais uma vez aos deputados que desistiram de sair candidato para defender o município. Mais uma chance para defender o município na verba Haddad, que é uma verba constitucional vinculada a uma obrigação ao governo do Estado de São Paulo. E vai aqui uma dica até para os deputados, uma assessoria gratuita. O fato de não repassar esses recursos ao município, e não é só o município de Santos, são as 70 instâncias paulistas que são prejudicadas, e aí as somas só passam bilhões de reais em atraso. Eu queria dizer o seguinte: uma das poucas situações que prevê a possibilidade de cassação do mandato do governador do Estado de São Paulo é o não respeito ao orçamento do Estado de São Paulo. E há 25 anos o PSDB não respeita o orçamento do Estado de São Paulo com a verba Haddad, chegando até contingenciar. E não respeitou, vamos dizer a verdade, nem mesmo no período em que o governador foi o ex-prefeito de São Vicente, Márcio França, que assumiu durante o final do mandato do governo Alckmin. Rodolfo, se a Câmara Municipal de Santos não tivesse, digamos assim, muitos interesses com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa muito provavelmente não estaria ainda como prefeito, porque ao fato dele ter se omitido na cobrança, ele prevaricou. Isso é mais do que evidente. E quem duvida disso, consulte o decreto 201/67, que tem um artigo que diz: é passível de cassação de mandato um prefeito que omitir-se ou negligenciar na apuração de renda, bens e direitos do município sujeitos à administração municipal. Portanto, não foi o prefeito Paulo Alexandre Barbosa o único que prevaricou. Todos os prefeitos nesses 25 anos prevaricaram no exercício da função pública. E todos do PSDB. Vamos adiante, porque são esses detalhes que estão sendo discutidos na campanha e que a mídia tem feito cara de paisagem. Baiari, você também falou durante o seu processo eleitoral e continua destacando o fato da obra da entrada da cidade, até um comercial dentro aí da sua propaganda eleitoral que diz que a obra ficou bonitinha, né, mas muito cara, né? Explica para nós o que aconteceu com a entrada da cidade. Bom, é simples. Há uma diferença grande entre você contratar a obra ou você receber a obra pronta contratada por outra entidade. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a companhia que nos atende aqui, que é a Ecovias, ele resolveu, através de uma prorrogação do seu contrato de concessão, ele acabou fazendo um investimento na ordem de uns 300 milhões aproximadamente para construir todo aquele complexo lá de alguns viadutos, etc, etc, etc. Pois bem, o governador João Agripino, que é do mesmo partido do prefeito Paulo Alexandre, ele
se tivesse uma gestão mais profícua, se tivesse realmente, eu não diria nem que é uma questão de inteligência, eu diria que é uma questão de esperteza, deixar acontecer o que aconteceu. Vejamos, por exemplo, se a Ecovias, ao invés de ter uma prorrogação de 8 meses, o seu contrato de concessão, e ele tivesse tido 2 anos de prorrogação, porque quem paga o pedágio são os usuários, somos nós mesmo que iríamos pagar de uma maneira ou de outra. A própria Rodovias teria feito toda a entrada de Santos com o consentimento do Estado, prorrogando a sua concessão por mais 2 anos, e o município economizaria esse valor. Só que tem uma diferença, é que a obra sendo executada pela Rodovias, Eco-Rodovias, a contratação sairia das mãos da prefeitura, a contratação da obra. Então, como a prefeitura fez questão de executar a obra, ela foi obrigada a tomar um empréstimo na ordem de 290 milhões e a 8,5% ao ano, que o município, ou melhor dizendo, os munícipes que pagam seus tributos suando para chuchu, eles é que vão pagar daqui a 20 anos R$1 bilhão no mínimo, que vai custar essa obra, que poderia ser de graça. Aí eu pergunto, poxa, será que foi de certa forma esperteza ou será que foi desleixo da administração, da gestão pública do nosso município? Essa é uma pergunta que fica aqui para vocês raciocinarem, não é? Mas a verdade é a seguinte, a obra está aí, foi concluída, bonitinha, é a única obra que alagada ela fica bonita, porque o reflexo da iluminação de LED colorida, ela dá um aspecto bonito. Realmente tem algumas coisas, porque a nossa candidatura não é estar tirando pedra, a nossa candidatura é apontar os desleixos, as coisas que foram feitas, não é? E que nós vamos ter que arrumar. Algumas coisas estão boas, nós vamos aplaudir e vamos complementar, mas aquilo que está ruim, é obrigado que a gente tenha que apontar essas coisas, porque vai sobrar para o futuro prefeito pagar essa conta toda, não é? Administrar, melhor dizendo, não é? Porque o dinheiro é do povo. Esse dinheiro do povo é que não teve o devido cuidado, o devido respeito. Então, Rodolfo, essa dívida de 1 bilhão está aí à disposição de quem quiser ver, está no orçamento da prefeitura, é só entrar lá e ver. Aliás, nós temos essa documentação, farta documentação, que a gente coloca à disposição de quem quiser ver, da imprensa de um modo geral, está aqui tudo que vocês quiserem. Olha, no debate da VTV no sábado, naquele polêmico debate, num determinado momento, se dirigindo ao candidato delegado Romano, você fez uma colocação dos direitos que o município de Santos, e aí não é apenas a Prefeitura de Santos, mas o município de Santos, teria a receber do Estado nesses últimos 8 anos. Disse, eu me recordo, que o município teria de receber 20 bilhões de reais de investimento e custeio em todas as instalações do Estado na região e só recebeu 6. Portanto, perdeu 14 bilhões de reais, o equivalente a 5 vezes a arrecadação do município. Eu me lembro que você se dirigiu até de uma forma irônica ao delegado Romano e disse, não é caso de polícia? É caso de polícia? Eu não tenho dúvida que é caso de polícia. Aliás, eu estava falando exatamente com o delegado de polícia, não poderia perguntar outra coisa. Mas eu explico. É fácil. Vejam só, Santos representa 1% da economia do Estado, representa 1% da sua população, representa 1% do eleitorado, enfim, 1% numa série de coisas. Olha, façam as contas. Se 1% é igual a 20 bilhões e nós recebemos só 6, 14 milhões ficaram para trás. Não vamos receber nunca mais, tá certo?
Mas faltou o quê? Faltou a representatividade política liderada pelo maior autoridade do município, que é o prefeito, para exortar aos seus representantes, os deputados estaduais e federais, ir lá bater na porta do governador. Onde é que está o investimento para Santos? Nós somos 1% de tudo, recebemos quanto? Recebemos 0,3%. 0,3%. Não é justo. Nós queremos aquilo que nos é de direito. Até porque, gente, nós sediamos a cidade, tem a graça, digamos assim, a dádiva de ter o maior porto da América Latina, um grande gerador de emprego, um grande gerador de tributos, enfim. E aí, geopoliticamente falando, esse porto é importantíssimo para o Brasil inteiro e, no entanto, parece que é relegado a um segundo plano. Somos o quê? Balneário da capital? Só? Mais nada? Não. Nós temos que exigir os nossos direitos. Boiade, tem uma coisa que eu confesso, quem me conhece sabe da minha sinceridade, que tem me incomodado muito. Você tem dito aí com certa frequência em relação ao grau, ao endividamento do município de Santos. Mas o prefeito, certo, uma cara até de alegria, eu já vi ele em algum... Desfaçatez, seria o termo correto. Talvez, né? Ele participa de live, dá entrevistas aos jornais e diz, tá, categoricamente que o futuro prefeito vai pegar uma situação sanada. O candidato oficial diz mais, diz que tem uma experiência brilhante em gestão, 32 anos e tal, em administração pública, e que está tudo lindo, maravilhoso. As pessoas sabem, muitas pessoas sabem que eu fui secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, sou professor da área de Finanças Públicas, conheço modesta parte da matéria. Hoje, eu, curiosamente, em função até dessa live, eu fui pegar a execução orçamentária do município de Santos, tá, até o dia 5 de novembro, que é exatamente hoje. E aí verifiquei exatamente o seguinte, para que as pessoas leigam e entendam. A prefeitura tem um orçamento, vamos falar hipoteticamente em 3 bilhões de reais. Então vocês imaginem um porquinho cheio de moeda com 3 bilhões de reais lá dentro. Quando o prefeito quer começar a gastar para pagar funcionalismo, suas contas, ele vai lá naquele porquinho e tira algumas moedas. Isso significa, chama-se empenho. Empenho é o compromisso que a administração pública assume com um prestador de serviço, com um fornecedor. Até o dia 5 de novembro, entre aquilo que foi empenhado, tá, e aquilo que foi pago, a diferença é surpreendentemente de 652 milhões de reais. Ou seja, eu já me comprometi, certo? 20% do orçamento. Com 652 milhões de reais que eu ainda não tenho, aparentemente, como pagar. Mas aí existe uma outra forma de se analisar, que é o termo liquidado. O que é o termo liquidado em termos de administração pública? É aquilo que eu contratei, eu empenhei, contratei, o cidadão prestou o serviço, certo? Me trouxe a nota fiscal, eu reconheci que o serviço já estava feito, concluído, em condições de pagar. Entre o que foi liquidado e o que foi pago, faltar pouco mais de 45 dias de governo, nós temos uma diferença desfavorável ao município de 120 milhões de reais, que, diga-se de passagem, é o valor que historicamente a Prefeitura de Santos, nos 7 anos da administração Paulo Alexandre, vem trazendo. Termina ano, entra ano e ficam 120 milhões, que tecnicamente a gente chama de restos a pagar. Você é empresário, um homem mão de ferro nos seus negócios, um homem experiente, com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar lado a lado há 30 anos atrás, praticamente ao lado da sua mesa. Como empresário, na condição de prefeito, o que faria diante dessa situação? Muito provavelmente eu estaria correndo
entre o cartório de protesto e o Serasa, para explicar como é que eu consigo ficar devendo tanto, não é? Sem tampouco com qualquer perspectiva de liquidação. E entre essa dívida, eu não sei se esse 120 está fora dos outros 60 que foi chutado para frente com o aval da Câmara Municipal, que era exatamente o recolhimento dos funcionários municipais do IPREV. Quer dizer, ainda tem mais isso. Para o ano que vem, o 2021, 2022, tem que pagar esse negócio. É óbvio que você tem um orçamento previsto para 3 bilhões e 400 o ano que vem. Se você tiver bom senso e tiver exatamente cuidado com as despesas e economizar e você administrar efetivamente com responsabilidade que me é peculiar, é óbvio que o dinheiro do povo é muito mais, 10 milhões de vezes mais importante que o seu próprio dinheiro, porque você está ali com uma responsabilidade e ninguém quer ir para casa debaixo de tomatada, debaixo de um impeachment, debaixo de acusações de improbidade, debaixo de acusação, eu diria até, de corrupção. Longe. Quero passar muito longe disso aí. Boiato, me reportando novamente ao debate do último sábado na VTV, numa outra colocação que o senhor fez no debate, questionando o candidato Vicente Castione, você fez até uma certa ironia à pesquisa divulgada pelo IPAT da Tribuna. Explica para nós o seu descontentamento e qual foi a sua ação política naquele dia com relação a esta pesquisa especificamente. Bem, eu acho que não só eu, mas outros colegas candidatos aí, não é? Sobretudo aqueles mais conservadores, estão muito descontentes, não só com essa, com as anteriores também. Muitas pesquisas foram, eu diria que direcionadas, mas especificamente esse do IPAT. O IPAT colocou na autoridade eleitoral uma pesquisa onde colocou a pergunta número 6, o formulada pergunta número 6, que era exatamente a opinião espontânea do eleitorado. E quando o resultado foi apresentado no jornal da Tribuna, esse lado da pesquisa espontânea, ela acabou não sendo colocada, o que de certa forma mexeu fortemente com o resultado da pesquisa. Ao mesmo tempo, é quase que inimaginável fazer uma pergunta nessas condições que foi feita, que foi a 10. Então, o pesquisador pergunta para o perguntado lá, a pessoa que está respondendo a pergunta, se ele sabe quem é o candidato do prefeito. Poxa, isso é pergunta que se faça? E aí induz, obviamente, o eleitor a falar se é ou se não é. Quer dizer, não tem o menor sentido uma pesquisa nessas condições. Onde é que está, digamos, a técnica, onde é que está a clareza desse tipo de coisa e a isenção, obviamente, de qualquer tipo de intenção de colocar sempre os outros na frente. Então eu fiz uma pergunta para o nosso colega que estava lá na bancada respondendo as perguntas, se ele conhecia a situação e se ele tinha alguma sugestão para colocar na próxima pesquisa do IPAT em forma de pergunta. E ele, não sei se eu assustei ou se eu peguei desprevenido, e ele simplesmente respondeu que não tinha sugestão nenhuma. Eu falei, pois é, mas eu tenho 3 sugestões.
Uma delas, se o eleitor sabe que o Paulo Alexandre causou um prejuízo de 1 bilhão ao município de Santos no contrato com a Sabesp. Primeira pergunta. Se o eleitor sabe que o Estado de São Paulo deve da verbadade para o município 250 milhões. E se o eleitor sabe que a obra da entrada da cidade vai custar R$1 bilhão em 20 anos. Pois bem, nesse momento terminou o tempo, passou-se para outra pergunta e eu tinha nas considerações finais, que fui o último a falar como para responder um quesito dirigido a mim pelo candidato do governo, infelizmente, nas considerações finais, eu iria apresentar uma moção política, que aqui está, inclusive, para colher a assinatura de todos os outros candidatos, onde a gente estava exatamente propondo ao EPAT que fizesse essas perguntas que eu sugeri no ar no dia da disputa ali, que nós estamos. Infelizmente o sinal caiu, quer dizer, terminou o tempo da televisão e o pessoal ficou descontente com isso, que não tiveram oportunidade de fazer as suas considerações finais, e mesmo assim eu ainda saí para pegar a assinatura de diversos candidatos não contentes com o resultado dessa pesquisa, que para nossa opinião não tem valor nenhum, porque são duas perguntas aqui, uma delas que não foi, se foi respondida, não sabemos o que responder, e a segunda que foi totalmente interessada a favor do candidato da atual administração. E aqui está a moção política, não é? Que nós perdemos a oportunidade de falar na hora das nossas considerações finais, mas está aqui, ainda vamos pensar o que fazer com isso, evidente, porque ainda faltavam alguns candidatos aqui a assinar, tá certo? Mas os principais conservadores que foram diretamente prejudicados com essa pesquisa, nessas condições, assinaram. Então, isso é eleição 2020, gente. É isso aí. Além de a gente não ter tempo, não é? Um descompasso generalizado, nós temos 16 segundos na televisão, como é que a gente vai explanar nossos planos de governo, aquilo que a gente pretende fazer, dar o nosso recado, a não ser, muito provavelmente, com as nossas entrevistas, com as nossas mensagens pela internet, e agora resolvemos fazer uma live que muito provavelmente nós vamos levar aí por mais alguns dias até as eleições, nós vamos começar a fazer essa live diária. Olha, nós chegamos no momento que eu creio que muita gente, principalmente do lado do candidato oficial, estava esperando que nós chegássemos. Dois temas que não foram criados por nós estamos apenas embarcando nessa discussão para trazer à luz daqueles que nos assistem, da opinião pública, porque mesmo aqueles que não estão na live hoje poderão assisti-la nos próximos dias. Foi comentado lá no debate, por outro candidato, uma situação de uma contratação que ele considerou ilegal de uma empresa chamada Amar Brasil, envolvendo aqueles testes da Covid, e o candidato associou essa empresa, até porque ela tem um site em que aparece como venda de equipamentos para cortar grama, então ele diz que a empresa de cortar graminha. Que era uma empresa de cortar graminha. Ora, eu fiz o que os jornalistas da região poderiam ter feito, tá? Principalmente porque este fato gerado pelo candidato Banha naquela ocasião e depois referendado pelo candidato Cassione, tinha sido motivado por esta reportagem aqui do Diário do Litoral, do dia
parece dia 11 de agosto de 2020, cujo título é Prefeitura de Santos pode ter comprado testes da Covid de uma empresa de fachada. Bom, eu fui checar, essa... Aliás, tivemos até uma boa parte checando juntos, né? Nós ficamos quase que à noite aí para fazer... Então é a nossa curiosidade, então é a responsabilidade da campanha. Primeiro impacto brutal que eu tive, eu trabalho com a área de contabilidade há 45 anos, eu nunca tinha visto uma firma, uma empresa, com 5 páginas de CNPJ para identificar todas as atividades que ela presta. Ela tem simplesmente 66 itens de atividade, se tratando de uma empresa de natureza individual. Uma única, que não chama atenção, sobremaneira, né? É digna de entrar para o Guinness Book. Bom, mas esse foi o primeiro aspecto. Mas isso não é ilegal. Não, não é ilegal. Mas é irracional. Mas depois ocorreu o fato de ter vídeos de gente que chegou aí no local do endereço da empresa em Praia Grande, viu que nem a luz estava fechada, é como se fosse efetivamente de fachada. Mas nesta reportagem a qual eu me refiro aqui no Diário do Litoral, tem um determinado momento em que a Prefeitura de Santos, respondendo ao repórter que foi checar com a Prefeitura esse fato, diz a Prefeitura diz que os testes rápidos utilizados na Câmara, modelo Lecura, foram adquiridos da empresa Aureamed. Não foram. Nós estamos aqui com a nota fiscal paga pela Prefeitura, com a nota de empenho da Prefeitura, Secretaria de Higiene e Saúde de Santos, certo? Com a empresa Mar Brasil. Mas além disso, foi uma nota que está aqui, a nota de empenho, extraída hoje dos próprios sites da transparência da Prefeitura, mostrando aqui o empenho e pagamento a esta empresa, da parte da Secretaria de Saúde. Mas além disso, o total, R$462 mil. Mas além disso, a Prefeitura adquiriu 10 mil testes a R$188,50, totalizando, portanto, R$1.885.000, através da Fundação Parque Tecnológico. E, pasmem, a Fundação Parque Tecnológico, no orçamento de 2020, tinha um orçamento de R$1.168.600. E aí, para adquirir esses testes, ela teve que ter uma suplementação de verba que foi repassada pelo governo federal para comprar esses testes em nome da Fundação, que seria natural que se comprasse os testes, pela própria Secretaria de Higiene e Saúde, que já tinha comprado os outros testes. Mas vamos ver, por que isso teria acontecido com a Fundação Arquivo e Memória? Eu tentei buscar uma razão para isso e encontrei essa razão na própria imprensa. Existem matérias, certo? No Diário Oficial do Município, no Jornal do Boqueirão, no Jornal da Orla e no Jornal A Tribuna, certo? Todas da mesma época, aliás, com um texto muito semelhante, o que seja, que foi um release que saiu da Prefeitura e todo mundo colocou o Ctrl-C e Ctrl-V, certo? Dizendo que o coordenador desta pesquisa que envolveu esta compra, certo, inexplicada até a presente data, e eu espero que a Prefeitura explique o porquê não fez a compra pela Secretaria de Higiene e Saúde, não suplementou a verba, tá? Por quê? Simplesmente quem era o coordenador desta pesquisa realizada esclarece assim: o resultado da segunda etapa, teremos a velocidade de avanço da epidemia da região, esclarece o presidente do Conselho da Fundação Parque Tecnológico de Santos e um dos coordenadores da pesquisa, nada mais, nada menos que quem? Rogério Santos. Então, tá aí, ó. Se a empresa existe, se ela é fantasma, se ela é de fachada, o advogado Eduardo Elias entrou com uma ação popular, encaminhou os documentos ao juiz da segunda vara da Fazenda de Santos. O juiz respondeu pedindo que acrescentasse os documentos, porque ele tinha só acrescentado aqui um extrato de contrato no Diário Oficial.
Senhor juiz, senhor advogado, senhora imprensa, nós temos aqui o dossiê completo, certo? As notas fiscais emitidas, as notas de empenho, os valores pagos, toda a documentação. Portanto, não é graminha, mas tem alguma coisa a mais por debaixo dessa graminha, e eu acho que a imprensa tem a obrigação. Se eu fiz isso aqui, nós fizemos com a sua equipe em menos de 2 dias, certo? Uma parte disso eu já havia até divulgado no meu próprio Facebook. Está aí o dossiê à vontade para a imprensa poder ver. Nós fazemos cópias, quantas quiser, para que se apure essas explicações. E, inclusive, essa negativa, o próprio Diário do Litoral, que reproduziu o esclarecimento da prefeitura de que não comprou da empresa, está aqui a nota fiscal comprovando a compra. Portanto, alguém pela prefeitura mentiu, não diz quem deu a entrevista aqui. Tem um dito popular que costuma dizer assim: alguma coisa está podre no reino da Dinamarca. Há mais um fato, Baiado, e hoje, aliás, eu queria até lhe dar os parabéns, não tive a oportunidade de dar os parabéns aí na sua aparição ao vivo há pouco no Jornal da Record, falando durante 12 minutos sobre o seu plano de governo. E eu, enquanto assistia ao Jornal da Record, você na sua exposição, toda hora que dava comercial, apareceram os 10 comerciais da campanha do candidato oficial, porque eles têm 5 minutos de televisão em função do tamanho da coligação, mas durante 4 vezes desses 10 comerciais, dizia-se o seguinte, que tratava-se de um candidato ficha limpa, um candidato com 32 anos de experiência em administração pública. Eu até tenho uma simpatia, confesso, ao Rogério Santos, não tenho nada contra ele em especial, mas também o Jornal Diário do Litoral publicou uma outra matéria que diz o seguinte: Rogério Santos é acusado de receber salário da Prefeitura de Cubatão durante a campanha. Isso foram acusações que fizeram a ele aí, a candidatos adversários, que ele estaria em uma situação irregular. E nesta reportagem, o próprio candidato faz o esclarecimento. Diz textualmente a reportagem: procurado, Rogério Santos informa por sua assessoria que as iniciativas são fake news, plantadas pelos candidatos que querem tentar tumultuar o pleito, fazendo falsas acusações. Santos é funcionário concursado da Prefeitura de Cubatão há 32 anos, estava cedido sem salário pela Prefeitura de Santos e de onde está afastado, seguindo o que preconiza o Estatuto dos Servidores, de acordo com a legislação, ou seja, dentro da legalidade. Como o próprio candidato ofendido disse que segue o Estatuto do Servidor da Prefeitura de Cubatão, eu, como jornalista, me procurei ler o Estatuto do Servidor Público da Prefeitura de Cubatão. Primeiro esclarecimento: o Estatuto do Servidor de Cubatão não tem a figura cessão de funcionário. O fato que se assemelha a algo parecido se chama licença. Vejamos, Baiado, o que diz então o Estatuto do Servidor no artigo 116. O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo em casos no item 4 do artigo 110 e nos casos de moléstias previstas no artigo 123. O artigo 110 é serviço militar obrigatório e as moléstias são problemas graves que ele poderia ter. Mas aí existe uma seção no Estatuto do Servidor de Cubatão que diz: licença para tratar de assuntos particulares, seção 6, artigo 131. Vamos ver o que diz. Depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimentos ou remuneração para tratar de assuntos de interesses particulares. Parágrafo 1º. A licença será concedida pelo prazo máximo de 1 ano, podendo ser prorrogada por mais 1 ano a pedido justificado, caso não prejudique o serviço público municipal. Parágrafo 2º. O requerente deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Parágrafo 3º. A licença poderá ser negada quando o afastamento for inconveniente ao serviço público. Artigo 133.
poderá ser concedida nova licença depois de decorrido 2 anos do término da anterior. Tá? E por último, o artigo 135, quando o interesse do serviço público exigir a licença, poderá ser cassada a juízo da autoridade competente. Então, repito, em primeiro lugar, não há a figura de cessão de funcionários. Há licença, e a licença não pode ser superior a 2 anos, certo? Tendo que esperar mais 2 para ter uma segunda licença. É conhecido que o caso do candidato Rogério Santos, de servidor da Prefeitura de Cubatão, está afastado da Prefeitura de Cubatão, desses 32 anos aos quais ele se refere, 11 anos. E a ideia que se tinha, inclusive eu, até o dia de hoje, é que o candidato Rogério Santos sempre esteve afastado, cedido, né? Segundo o estatuto não existe essa função cessão, e em direito administrativo a cessão só pode ocorrer, tá? Ou quando está prevista no estatuto, ou em situações de caso temporário e que justifique o outro lado que está recebendo a cessão uma compensação, certo? Tá? De interesse, que não foi o caso. Mas a ideia que eu tinha é que o candidato Rogério Santos sempre esteve cedido em favor aí de suas atribuições e vinculações com o então deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa e depois prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Eu fui levantar a ficha, certo? Como deveria ter feito qualquer jornalista, repito, nada contra o Rogério, eu fui levantar a verdade. Verifiquei a ficha do candidato Rogério Santos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no período em que lá esteve. Ele trabalhou não só com o Paulo Alexandre Barbosa, ele trabalhou no gabinete do deputado Barros Munhoz, que foi inclusive presidente da Assembleia Legislativa, tá? E prefeito, certo? De uma cidade, agora me fugiu o nome, uma cidade que tem um sanatório, já me recordo. Mas ele atuou, tá? Como comissionado na liderança do PSDB. E curioso, atuou na liderança, foi cedido para a liderança do PSDB no período do governo do PT em Cubatão da Márcia Rosa. Ora, qual seria o interesse de ceder um dentista para a Assembleia Legislativa para atuar na liderança do PSDB? Depois atuou na liderança do governo, também trabalhou com o deputado Wanderson Tadeu Ancelotti, o deputado Milton Flávio e no gabinete do Paulo Alexandre. Então não tinha que ser só uma sessão, seriam sucessões subsequentes. Se está irregular ou não, cabe ao candidato Rogério se pronunciar. Se pronunciar. Estão aqui os documentos. Por quê? Obedecidos os princípios do atual estatuto, depois ele ficou 7 anos direto 7 anos e 5 meses como secretário municipal, primeiro chefe de gabinete, depois secretário de governo, portanto não poderia ter ficado porque a licença máxima seria por 2 anos. Se considerado o estatuto aqui, a gente conclui que poderia ter sido considerado o abandono de emprego, porque não haveria renovação de licença, a cessão do ponto de vista administrativo é temporária, e alguém que não gozou desse benefício não poderia ter retornado agora, como retornou, certo? Para gozar da condição de candidato e recebido os recursos que recebeu. Estão aqui os recebimentos dele dos últimos meses. Tá? Portanto, independente de quem tem razão ou não, o que eu estou querendo dizer, e eu só trouxe esses dados aqui, Baiato, para mostrar exatamente o seguinte. Tá? E daí a explicação definitiva, porque a live da verdade. Isso aqui, certo? Não é campanha política, isso aqui é jornalismo. Eu preciso que a minha cidade, os jornalistas, os veículos de comunicação da minha cidade façam jornalismo. Nós estamos numa eleição, nós estamos escolhendo o futuro prefeito. E se existir alguma irregularidade com qualquer um deles, ela precisa ser apurada.
É isso, Baiar, sem dúvida, o que nós queremos numa campanha eleitoral. Foi esse o motivo da live da verdade. Eu queria que você fizesse os teus agradecimentos, esclarecimentos finais e até as considerações em relação ao candidato Rogério, que eu repito, eu não tenho absolutamente nada contra ele, certo? Tenho até uma admiração pessoal, mas no exercício da profissão de jornalista eu tenho que preservar a verdade. Eu não privilegio, certo? E não denigro amigo ou inimigo algum. A gente não tem inimigos, a gente, jornalista, a gente busca apurar os fatos, até para a defesa dele. Não vão dizer agora que é fake news. Aqueles que disserem que é fake news, os documentos estão aqui disponíveis a todos, porque isto é uma campanha responsável. É este o princípio que me fez optar, e para quem não sabe, eu tive 5 convites de candidatos em Santos para fazer a campanha. Optei pelo Baiardi, pela admiração que tenho a ele, pela amizade que temos de mais de 35 anos, pela responsabilidade e pela admiração de alguém com 80 anos de idade, certo? Com uma vitalidade incrível, certo? Com uma situação confortável, tá? Abriu mão, tá, da sua zona de conforto para sair candidato e dar algo em prol da nossa cidade. Então, já que a gente não tem mais de que 16 segundos na televisão, nós precisamos fazer essa, e faremos outras, porque tem outros levantamentos, tem outros documentos sendo apurados sobre outras situações envolvendo não só o candidato oficial, porque aqui a gente não está mirando em candidatos, a gente está mirando, na verdade, em buscar aquilo que seja em benefício do município de Santos. Baiardi, com você as considerações. Bem, aqueles que nos assistem, gente, na verdade, quando nós optamos por assumir essa responsabilidade de ser candidato de uma cidade com uma tremenda responsabilidade geopolítica que abriga o maior porto da América Latina, com um orçamento de 3 bilhões e 400 milhões de reais para o ano próximo, aonde você tem uma dotação orçamentária para a Câmara Municipal que é maior do que o orçamento de 450 cidades do estado de São Paulo. Não é brincadeira o tamanho da responsabilidade que nós acabamos assumindo em ser candidato. Eu, outro dia, respondendo uma pergunta de um jornalista numa outra emissora, ele me perguntou, com uma pergunta clássica, a primeira pergunta para que eu respondesse, se eu não estava procurando, digamos assim, um conhecimento, não estava querendo ser conhecido na cidade, não estava me propagando, não estava querendo aparecer, porque eu estava pretendendo ser candidato a deputado federal em 2022. Bom, é óbvio que diante das câmeras você nem sempre você pode dizer aquilo que você tem vontade. Mas vocês imaginem, quem conhece meu temperamento, o que eu tive vontade de falar. E eu, obviamente, que me contive, mas disse, olha, vocês estão... Eu não sei onde é que vocês acharam alguém que tivesse feito essa pergunta. Isso é invenção de vocês mesmo, porque não tem o menor sentido. Eu vim para ser... Eu estou determinado a ser prefeito de Santos. Eu venho estudando a cidade há 1 ano. Eu faço lição de casa, a minha mulher é testemunha, ela me ajuda, eu não faço outra coisa nesses últimos 6 meses, a não ser me preparar para qualquer entrevista, para qualquer colocação, para qualquer seminário, para, enfim, responder perguntas. Eu tenho respondido todas elas. Às vezes eu me atrapalho um pouco, até por falta, digamos assim, de um pouco mais de trato, né? Um pouco mais de hábito para esse tipo de coisa, mas eu tenho sido muito feliz porque eu tenho sido muito bem recebido em todos os lugares que eu tenho ido. Eu tenho respondido com muita clareza,
com muita propriedade e, sobretudo, com muito conteúdo. Então, nós tivemos a oportunidade de preparar um plano de governo, onde esse plano de governo ele está colocado de uma maneira mais sucinta, mas no nosso comunicado, que nós chamamos de jornal, que é o Expresso B14, que estão sendo distribuídos aí na cidade, com a assinatura do meu ilustre amigo, jornalista e professor Rodolfo Amaral, certo? E com isso nós estamos levando a nossa vida. Nós não viemos para brincar, gente. Eu vim para ser prefeito de Santos. É por isso que nós procuramos estudar, procuramos ter conhecimento de uma série de coisas. Por isso que eu tenho pedido intensamente e vou repetir mais uma vez. Você, meu colega idoso, que eu já me dirigi a vocês dizendo que vou criar a Secretaria do Idoso, que vou criar um departamento de geriatria no Hospital dos Estivadores. É a você que eu quero me dirigir, porque nós somos mais de 100 mil eleitores no nosso município. Se nós quisermos, nós modificamos completamente o paradeiro da nossa cidade. Portanto, meus caros colegas idosos, por favor, saiam da inércia, não fiquem em casa, tá certo? E venham votar. Estou conclamando meus amigos, colegas idosos, não é? Eu, modesta parte, estou querendo dar um exemplo para aqueles que ficam em casa, chinelinho, etc. Façam exercício, se alimentem bem, vão apanhar sol na praia, vivam, isso é o que é mais importante. Então, gente, peço encarecidamente, pensem em tudo isso que eu estou falando, me deem essa oportunidade de ter um idoso na prefeitura e vocês vão ver que os desafios serão vencidos com toda certeza. Bem, prometendo uma próxima live, não sei quando, mas serão anunciadas logo, porque é uma forma que nós temos de nos comunicar, já que o tempo que a Justiça Eleitoral nos dá, mal dá para dizer bom dia, boa tarde, boa noite e até logo, né? Então nós vamos começar a fazer algumas lives e trazendo sempre novidades para aqueles que nos assistem, sobretudo aqueles que querem a verdade, não é? Diz aí um ditado bíblico, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Então, meu amigo, muito obrigado pela audiência, até uma próxima, tenha uma boa noite, um ótimo final de semana, quem sabe a gente volte ainda esta semana. Ao contrário de que muita gente pensa, a semana começa no domingo. Então isso quer dizer que pode ser que no sábado a gente esteja aqui. Não é? Ou no começo da semana próxima. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez. Rodolfo, muito obrigado por estar aqui esclarecendo esses fatos, me colocando assim como um entrevistador, não é? Porque eu costumo dizer de que uma boa entrevista depende muito mais do jornalista que está entrevistando do que aquele que é entrevistado. E você, como professor, está de parabéns, muito obrigado por essa colaboração, não é? E nós vamos em frente porque a grande pesquisa ela vai acontecer no dia 15. A gente começa a sentir nas ruas, está entendendo? Que nossa mensagem começa a chegar ao eleitorado, a nossa mensagem começa a convencer as pessoas, começa a nos reconhecer na rua, começa, de certa forma, a mostrar alguma sensibilidade por aquilo que nós estamos apresentando como plano de governo. Nós não viemos aqui para tirar pedra em ninguém, não é? Como eu já falei, aquilo que a gente entende que esteja bom, nós vamos manter, vamos melhorar, e aquilo que estiver ruim, não é? Nós vamos ter que refazer, ou vamos ter que mudar, enfim, nós vamos cuidar da nossa cidade. Aliás, o lema da nossa campanha é cuidar de pessoas. Não esqueça, cuidar de pessoas. É isso que eu pretendo fazer, que aliás eu faço isso ao longo de toda a minha vida como empresário, não é? Nós cuidamos de muita gente, graças a Deus.
essa capacidade Deus nos deu para a gente poder cuidar e estender a nossa família umbuzeiro, estender para a família Transbrasa também, o que me dá muita satisfação, e eu, sem falsa modéstia, estou tratado com muito carinho pelo meu pessoal lá na nossa empresa, tá certo? A unanimidade, já dizia o Nelson Rodrigues, que é burra. É óbvio que a gente tem este ou outro que nem sempre concorda com as nossas regras, com as nossas colocações, não é? Mas lá nós temos sempre uma diferença que está sempre sendo lembrada. Uma coisa é ser chefe, a outra coisa é ser líder. E isso, graças a Deus, nós estamos impregnando lá na cabeça dos nossos colaboradores dentro da Transbrasa, de que é muito importante você seguir um líder. Ok, gente? Muito boa noite, muito obrigado mais uma vez. E que vença a verdade. Um forte abraço e até a próxima. Amor pela cidade, Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14! Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Marque 14, pode embaiar. Baia, baia, baia. Alô, povo santista! Para ter feito! Baia! Número 14! Experiência, honestidade, muito trabalho e muito amor pela cidade. Marque 14, pode embaiar. Baia,